Início com música atmosférica e misteriosa. Na Idade Média, a Europa vivia sob um véu de fé e medo. A vida das pessoas era guiada pela igreja, mas também assombrada por superstições que se escondiam nas sombras das florestas e nos cantos mais escuros das aldeias. As noites eram longas, as colheitas podiam falhar e as doenças chegavam sem aviso. Em tempos de incerteza, o medo procurava um culpado. E foi assim que um dos capítulos mais sombrios da história começou a ser escrito. Imagine uma aldeia como tantas outras, onde vizinhos que antes partilhavam o pão começam a se olhar com desconfiança. Um boato, um sussurro malicioso era o suficiente. Uma colheita perdida, uma criança doente, a culpa recaía sobre alguém, geralmente uma mulher. Talvez uma que vivesse sozinha, ou que soubesse demais sobre as ervas da floresta, ou simplesmente alguém que fosse diferente, como a jovem Elara, com seus cabelos de fogo e espírito livre, que de repente se viu no centro de uma tempestade de acusações. A histeria se espalhava como uma praga, transformando medo em ódio e ódio em perseguição. A caça às bruxas tinha começado. Quando a acusação era feita, não havia para onde fugir. A Inquisição, com seus tribunais e regras próprias, chegava para purificar a comunidade. Mas que tipo de justiça era essa? Entra em cena o irmão Theron, um homem cuja fé se tornara uma arma. Para ele, o mundo era simples. De um lado Deus, do outro, o mal. E ele estava determinado a arrancar o mal pela raiz. Não importava o custo. Nos seus interrogatórios, a verdade era o que ele queria ouvir. A confissão era o objetivo, e os métodos para obtê-la eram terríveis. A dor era vista como um caminho para a purificação da alma, e a negação, um sinal claro de culpa. Para os acusados, como Elara, o julgamento já estava decidido antes mesmo de começar. Mas quem eram essas pessoas acusadas de bruxaria? Eram realmente servas das trevas, dançando em rituais secretos? A realidade era muito mais complexa. Muitas das bruxas eram, na verdade, curandeiras, como a velha Morwen. Ela vivia isolada na floresta, não por maldade, mas porque ali encontrava as ervas e raízes que usava para fazer chás e pomadas. Seu conhecimento, passado por gerações, aliviava febres e curava feridas. Ela era uma fonte de sabedoria popular, uma médica do povo. Mas em um mundo que temia o que não compreendia, seu conhecimento foi distorcido e rotulado como magia negra. Do outro lado do espectro, a imaginação popular criava a figura do feiticeiro das sombras, um homem que supostamente fazia pactos para obter poder. Essas figuras, reais ou imaginárias, alimentavam o pânico coletivo. A verdade é que a magia muitas vezes não passava de conhecimento da natureza, ou simplesmente do desejo humano por explicações e poder. Em meio a essa loucura, a humanidade ainda encontrava formas de resistir. Kael, o ferreiro da aldeia, era um homem de mãos calejadas pelo trabalho e coração leal. Ele via Elara não como uma bruxa, mas como a amiga que conhecia desde a infância. Enquanto muitos se calavam por medo, Kael ergueu a voz. Ele enfrentou os acusadores, desafiou a autoridade do irmão Theron e tentou proteger Elara com a força dos seus braços e a coragem de suas convicções. Sua luta era a de muitos que, silenciosamente ou não, se recusavam a aceitar a injustiça. Kael representa a centelha de razão e compaixão em um mundo consumido pela paranoia. Um lembrete de que mesmo nos tempos mais sombrios, a bondade e a bravura podem florescer. Ele sabia que o verdadeiro monstro não era a jovem de cabelos ruivos, mas o medo que envenenava a alma de seus vizinhos. O tempo passou e as fogueiras se apagaram, mas as cinzas da caça às bruxas deixaram marcas profundas na nossa história. Milhares de vidas, em sua maioria de mulheres, foram perdidas, famílias foram destruídas e comunidades permanentemente fraturadas. O que fica desse período terrível é uma reflexão poderosa sobre a natureza humana. O legado da caça às bruxas nos força a questionar: onde termina a fé e começa o fanatismo? Como o poder pode usar o medo para controlar as pessoas? E quão fina é a linha que separa a crença da superstição perigosa? Olhar para esse passado não é apenas recordar uma tragédia, mas entender como a ignorância e a intolerância podem levar a atos de crueldade inimagináveis. É um aviso para as gerações futuras, um apelo para que a razão, a empatia e a justiça prevaleçam sempre sobre o medo do desconhecido. A história de Elara, Theron, Kael e Morwen é uma ficção, mas reflete milhares de histórias reais.
Ela nos lembra que por trás dos mitos e lendas existiam pessoas reais, com medos, esperanças e vidas que foram tragicamente interrompidas. Obrigado por viajarem conosco por este capítulo sombrio da história. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os cantos mais fascinantes e complexos do nosso passado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!